Uma boa tarde, graça e paz para todos. Quero convidar você nessa tarde para a gente meditar junto na palavra, aprendermos um pouquinho, da lição. Nós vamos falar hoje sobre a lição de número 4, a lição dos adultos, essa lição produzida pela CPAD, tá? E a lição de número 4, que vai ser estudada neste domingo, vai falar sobre o Deus Triono. E é sobre isso que eu quero convidar a você para nós estudarmos nesta tarde e compartilharmos conhecimento, aprendizado e desenvolvermos este conteúdo, tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então eu convido a você a separar a tua Bíblia para que a gente possa estar verificando, conferindo referências bíblicas. E eu não vou usar exatamente a lição, vou trazer outros conteúdos à parte, tudo referente à Trindade, aquilo que nós vamos estudar, apenas para reforçar o conteúdo dessa lição, tá? E aí nós vamos falar exatamente sobre o quê? Sobre a Trindade. Nós estamos no tema central, que é a defesa, em defesa da nossa fé cristã. E qual é o objetivo da gente estudar então a Trindade? É exatamente a gente saber defender algumas heresias, alguns ensinos contrários à Trindade. Nós sabemos e acredito que você também saiba que tem pessoas que não creem na Trindade, tem pessoas que acham que só existe Deus ou que Deus é superior e que Jesus é um ser inferior, tá? Ou então creem, mas três pessoas distintas, três pessoas separadas. E então, para nós que somos cristãos, que temos como base da nossa fé, como regra de fé e conduta, a Bíblia Sagrada, nós cremos na doutrina da Trindade, e sabemos que nós falamos que existe sim o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porém são três em um. E os cristãos, nós cremos que há somente um Deus. Esse Deus existe em uma só essência e em três pessoas. Nós sabemos que existe Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus, o Espírito Santo. Então são três pessoas em uma e não pessoas distintas. Como dizem que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Não é nisso que nós cremos, mas nós cremos que Deus é Pai, Deus Filho é Jesus Cristo e Deus, o Espírito Santo, são três em uma única pessoa. Deus é um ser divino, ele é absolutamente perfeito, é uma essência em três pessoas, é isso que nós cremos, é isso que nós vamos estudar e vamos tentar fazer com que as pessoas compreendam, essa Trindade. Lembrando que essa expressão Trindade você não vai encontrar na Bíblia, mas é uma expressão utilizada exatamente para poder distinguir, para poder nós saber definir essas três junções, tá? Então o ser é o que ele é em relação ao universo que Deus criou. As três pessoas são assim chamadas porque elas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se relacionam entre si e de maneira pessoal. As três pessoas se relacionam entre si e de maneira pessoal. As três pessoas, elas possuem seus atributos incomunicáveis e comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aquelas exclusivas das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, como a onipotência, onipresença, onisciência, Já existem os atributos comunicáveis, os quais, Cristo comunica conosco, por exemplo, a paz, a justiça, a bondade, mas existem, as comunicáveis que pertencem apenas à Trindade. Então, quando nós dizemos que cremos, num só Deus, em três pessoas, nós não queremos dizer com isso que exista um Deus em três deuses. Não é isso que nós queremos dizer. Que existe três pessoas em uma pessoa. Ou que existe três pessoas e três deuses, porque esse seria o politeísmo, Não estaríamos falando de uma trindade. E que existe uma pessoa também em três deuses. Não é isso que nós queremos dizer. E é por isso que nós queremos, através dessa lição, trazer o máximo de entendimento, para aqueles que vão principalmente estar ministrando a aula nesse domingo, para as pessoas também que desejam estar aprendendo, e nós queremos, assim, conforme o Espírito Santo for nos conduzindo e levando
né, esta aula. Então, portanto, o Pai é Deus, o Filho ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, por que que nós cremos na Trindade? Porque a Bíblia que é a nossa regra, o nosso manual de fé, é o único Deus, e que também as três pessoas são chamadas de Deus. Cristo é Deus, o Espírito Santo também, né? A internet acho que está tendo queda na conexão, gente. Tá caindo de vez em quando, tá? Então possa ser que aconteça alguma falha na gravação, porque tá tendo queda. E vamos lá então. Há um só Deus, este é o objetivo de nós falarmos, né? Trazer essa lição. E um versículo base para isso. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que Cristo está falando para a nação de Israel? Enquanto as nações à sua volta é uma nação politeísta que crê em vários deuses, Israel tem apenas um único Deus, esse Deus que é triuno. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Ou seja, apenas o Deus de Israel, o nosso Deus Jeová e Yahvé. Isaías 44, versículo 8 também diz assim: não vos assombreis nem temais, acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei, vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Isso está em Isaías 44, 8. Isaías 45, 5 né, diz assim, a parte A do versículo: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Então, em todos os momentos, o Senhor está falando que Ele é único, que Ele é exclusivo. Por que o Senhor está falando isso para a nação de Israel? O Senhor conhece aquele povo e sabe que eles estavam acompanhados com nações, inclusive o Egito, ali onde eles estavam, eles adoravam vários deuses, cultuavam vários deuses, né? E como, por exemplo, a China, o próprio Egito, eles têm 3 deuses principais, ou seja, os 3 deuses mais poderosos, né? Isso em meio a tantas outros deuses que eles cultuam, porém 3 no meio deles se destacam. Lembrando que isso aí não se trata de trindade, né, triono, mas sim de politeísta. Quando nós falamos politeísta, poli vem de diversos, né? Então são vários deuses, nós não estamos falando de vários deuses aqui. O nosso é o único Deus. E aí, como entender? E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas nós também por Ele, conforme diz 1 Coríntios, capítulo 8 e o versículo 6. Paulo escrevendo aos 1 Coríntios: para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, um só Senhor, Jesus Cristo. Ainda no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, diz: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado, numa só esperança na vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Este é o Deus triuno, ao qual nós servimos, ao qual nós adoramos, o qual nós professamos e o qual nós vamos estar apresentando durante toda esta lição. E a doutrina da Trindade, gente, não é contradição entre o monoteísmo do Antigo Testamento e a Trindade cristã. Quando nós lemos lá no Antigo Testamento, quando fala que eu sou o único Deus, não há nenhuma contradição com a Trindade cristã, porque haja visto o mesmo único Deus, Espírito Santo. E nós vamos ver um retrato disso bem claro, ficar de forma bem evidente para nós, quando no batismo de Jesus, né, ao ele ser batizado por João Batista, ao ele descer as águas, nós vemos que corporeamente, enquanto Jesus está, né, descendo as águas, uma pomba ali representando o Espírito Santo. Tá, gente? Eu peço perdão, mas devido ao calor excessivo, a internet está caindo muito, tá? Então vamos lá. Cada pessoa da Trindade, ela é Deus, tá? Tenha isso em mente. Cada pessoa da Trindade, ela é Deus. A palavra do Senhor, ela descarta a ideia de triteísmo. E o que é triteísmo? São 3 deuses.
triteísmo se trata de três deuses e de unicismo também. Então a palavra do Senhor destaca tanto a ideia de triteísmo como de unicismo. A Trindade ela pode ser definida como a união de três pessoas, que é o Pai, que é o Filho e que é o Espírito Santo, tá? Em uma só divindade, não separadas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas em uma só divindade. Tais pessoas, embora elas são distintas, elas são iguais, elas são eternas e também da mesma substância. Elas são iguais, elas são eternas e também são da mesma substância. Ou seja, Deus é cada uma dessas pessoas. Deus é cada uma dessas pessoas. As Escrituras Sagradas, elas ensinam em toda parte que há um só Deus, que Ele é um só. Ela também ensina que o Pai, Ele é Deus pleno, com todos os atributos da divindade. E a gente vai ver isso claramente em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. É uma passagem que eu já li, mas eu vou repetir. 1 Coríntios, no capítulo 8 e no versículo 6. Nos ensina assim, ó. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Também ensina que o Filho é Deus e não apenas é parte da Trindade. O Filho, Ele é Deus, não é apenas uma parte da Trindade, tá? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Onde está isso? Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 9. Colossenses, capítulo 2 e o versículo 9. Olha o que está nos ensinando. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E elas também asseveram que o Espírito Santo é Deus. Onde está? Quando nós vamos lá para o livro de Atos, no capítulo 5. Livro de Atos, no capítulo 5, versículos 3 ao 4, tá? Se vocês quiserem acrescentar na lição, acrescentem, porque são referências à parte, tá? Eu peguei o tema da lição para a gente tratar, mas são informações que estão acrescentando à lição, tá? Do 3 ao 4 diz assim, ó, Atos 5, do 3 ao 4. Disse então Pedro a Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Mentiu a quem? Ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo também ele é uma pessoa. Nós estamos falando da passagem, né, onde Ananias e Safira vendem as suas terras e elas vão então depositar, ele e ela vão depositar aos pés dos apóstolos uma quantia, não exatamente o valor das terras, né? Eles vão usar de astúcia. Por que isso? Porque anteriormente, quando nós lemos lá o capítulo 4, Barnabé, e era o costume da igreja primitiva, vender o que eles tinham, né, terras, essas coisas, e depositar aos pés dos apóstolos para benefício da igreja primitiva, era dividido entre o que ali necessitavam. Ananias e Safira vendo isso, eles pegam parte, pegam essa terra, também vendem, só que eles mentem, né, vendem por um valor X e mentem que vendeu por um outro valor. E então eles vão até Pedro entregar este valor usando-se de mentira e de engano. E quando eles entregam este valor para Pedro, Pedro diz, né? Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da idade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste ao homem, mas a Deus. Olha, primeiro, nós vimos ali a primeira pessoa em ação, que foi o Espírito Santo. No quarto versículo, agora no versículo número 4, nós estamos vendo aí Deus. E olha, seguindo. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviam. Então, só nesses 3 versículos que nós lemos, nós vimos aí o Espírito Santo e vimos também a palavra de Deus, não que são pessoas distintas, mas as mesmas pessoas, lembrando que também possui sentimento, possui suas emoções, né? Quando mentiu, Pedro fala assim, não mentisses a mim, mas mentisses ao Espírito Santo, tá? A Trindade, lá no tetagrama, a palavra de Deus afirma que a Trindade, ela é Deus. E no tetagrama, ela está representada, né, não tem como eu jogar aqui para vocês agora, mas YHWH, que é Yahvé. Nesse caso, quando lemos o nome de Deus, ou Senhor, nas Escrituras, nós precisamos entender
que esses termos podem ser aplicados à Trindade de forma isolada ou da mesma maneira, referindo-se ao Pai, referindo-se ao Filho e ao Espírito Santo. E aí eu trouxe para vocês alguns textos que vai nos revelar a unidade na Trindade. E nós vamos analisar alguma dessas passagens agora. Por exemplo, abre a sua Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2 e o versículo 32. Joel, capítulo 2 e versículo 32. Olha o que nos diz. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Nesse texto, o tetragrama aqui, segundo o Novo Testamento, é uma referência a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos lá para Romanos, no capítulo 10 e o versículo 13, Romanos, capítulo 10 e o versículo 13, olha que nós aprendemos através do apóstolo Paulo, Romanos 10 e o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui novamente nós vamos ver o tetragrama sendo utilizado. Outra referência está no livro de Zacarias, no capítulo 12, no versículo 10. Eu sei que vai ser, né, um assunto para aqueles que não têm muita familiaridade, né, com o estudo da Trindade, ter um pouco de dificuldade de entender, mas é por isso essa lição, né? Então, assista, reassista o vídeo se for necessário, não deixa de estar na escola dominical. Aos professores, procura outros livros para que possam dar suportes, né? Bíblia, pega algumas versões diferentes. Por exemplo, eu costumo usar a tradicional, que é de João Ferreira de Almeida, eu costumo usar a AR, que é muito boa, a NVI também ajuda bastante. Procure conteúdos para que você possa se aprofundar no tema. Por exemplo, tem um site que vai falar sobre a Trindade, ele é muito bom, o CACP. Então, entrem, pesquisem, estude. Quem fez, né, alguns cursos, seminários teológicos, também vai ter material sobre a Trindade. Isso vai ajudar muito a desenvolver o conteúdo e a ajudar na compreensão, principalmente dos alunos. Se tiver novos convertidos, então, eles podem ter muita dificuldade para entender. Então, não tenha pressa, tá? Esse é o meu conselho. Não tenha pressa para poder dar esta aula, porque não adianta correr, querer encerrar todas as 3 partes da lição e finalizar deixando todos os alunos com dúvida. Então, coloque um propósito, ainda porque cada professor ele tem que conhecer o seu aluno, né? A menos que teve alguma troca aí no início do ano e você sinta dificuldade ainda nesse relacionamento, de saber do que eles necessitam ou não. Mas se for um aluno que já fazia parte da classe, que agora assumiu a classe, também conhece porque já fica ligado, né? Então, se vê que vai ter uma dificuldade, procura fazer um resumo de toda a lição, porque a lição vai trabalhar em torno disso, de maneira que venha ficar claro na mente de cada aluno, né, a respeito da Trindade. Porque hoje nós vemos, né, muitas seitas, né, pregando ao contrário, que está à nossa volta constantemente. Nós temos uma seita aí, né, que anda aí de porta em porta, por exemplo, evangelizando, inclusive pessoas, né, que estão no evangelho, né, crentes e que muitas vezes ainda não tem base da palavra, né, e eles ensinam isso, que Jesus é inferior a Deus, que Jesus não é o todo-poderoso, tá? Que o poderoso é Deus, Jesus existe, ok, mas nem se compara com Deus. São pessoas totalmente diferentes, que o poder pertence a Deus e que Jesus é um ser inferior. Então, se não tiver o conhecimento, né, para entender como que funciona a Trindade, não vai conseguir, né, rebater. Por isso nós estamos estudando, né, em defesa da nossa fé cristã. Então, procure auxílio, procure conteúdo, estude, se aprofunde, porque o que mais tem, né, você vai conseguir pesquisar, mas faça pesquisa de fontes seguras também, assuntos referentes à Trindade. Vamos lá. Zacarias 12 e o versículo 10, tá? É a referência que nós vamos ler agora, diz assim, ó. 2 e o versículo 10. E sobre a casa de Davi, nós estamos vendo, tá, gente, algumas passagens bíblicas que vai revelar a unidade da Trindade, tá?
Olha só, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram. E olharão para mim a quem transpassaram. Quem foi transpassado? Jesus. Olha Jesus aparecendo aqui. Já falamos do Espírito de graça. Estamos falando de Jesus. E o prantearão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Que é o primogênito de todos, Jesus Cristo. Temos nessa passagem uma profecia escatológica, né? Nessa passagem de Zacarias. O Deus Jeová de Israel, né? O Deus único, que nós vimos lá no início da lição, que o Senhor está sempre apresentando para Israel. O Deus Jeová promete o quê? Proteger Jerusalém de seus moradores. Outra referência está lá no Evangelho de João. Anote aí também, capítulo 19, versículo 37. Né? Olha só essa expressão. Olharão para mim a quem transpassaram. Como nós lemos lá aqui agora em Zacarias 12 e 10. Quem foi ao céu traspassar a Jeová? Trata-se de quê? De uma referência a Jesus Cristo, quando ele foi traspassado lá no Gólgota, lá na cruz do Calvário, né? E outra vez, olha só, 18 e 19 e 37, aliás, 19 e 37 de João. Remetendo a essa mesma passagem a qual nós acabamos de ler, olha o que nos diz. 37 e 19 de João, Evangelho, olha só. E foi Nicodemos aquele que anteriormente se dirigiu de noite. Me desculpe, tá, gente? Estou lendo, no livro errado. Vamos lá, deixa eu voltar. E outra vez diz, a última parte do versículo. Ops. A última parte. E outra vez diz as escrituras assim, ó. Verão aquele que transpassaram. E ainda em Juízes, capítulo 16, o versículo 20. Juízes, capítulo 16 e o versículo 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele, Sansão, não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O contexto dessa referência mostra novamente o tetragrama. Yahvé que se refere a quem? Ao Espírito Santo, que já tinha saído dele, o Espírito Santo. Por quê? Quando Sansão ele se envolve com Dalila, nós vimos que o propósito era descobrir onde estava a força dele. E quando a força dele estava o quê? No seu cabelo. E quando essas tranças elas são cortadas, né, o Espírito do Senhor saiu dele. O que fazia ele vencer? O que fazia manter-se, né, vitorioso, né, mediante os seus inimigos, era a força que estava no seu cabelo, porém o Espírito Santo que estava com ele. E a partir do momento foi feito um voto nazireu, e a partir do momento que foi quebrado aquele voto, né, com cortadas tranças, o Espírito Santo já não estava mais presente na sua vida. E a gente vai ver esse contexto claramente lá no livro de Juízes, no capítulo 15 também, tá? 15 e o versículo 14. Nem todas as referências nós vamos ler, porque não dá tempo para a gente ler todas elas, mas você pode estar anotando e lendo, tá? Mas Juízes 15 e 14 diz assim, ó. E vindo ele a Leir, os filisteus lhe saíram ao encontro, e jubilando, porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Olha, o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. O que vinha sobre ele, de onde vinha a força? É do Espírito Santo, enquanto a aliança que ele tinha com o Senhor
não havia sido quebrado, enquanto o segredo dele ainda não tinha sido revelado, enquanto depois que esse segredo é revelado, depois que é cortado, né, o cabelo dele, o Espírito Santo já se retira, por isso os inimigos conseguem, né, pegá-lo, prendê-lo, mas Deus na sua misericórdia ainda o usa ali no último momento, mas o Espírito Santo se afasta dele, se afastou, né, a partir daquele momento. Então esses dados da revelação parece complexo, sim, mas está bem aparente nessa complexidade, não é sinônima de contradição em nenhum momento, porque a Bíblia ela não se contradiz e não há, na verdade, contradição nas Escrituras, e nós temos que ter isso em mente, né? Nós estamos lidando com um ser que é infinito, né? Como escreveu Schaeffer, né? Uma frase dele, ele diz assim: a doutrina como apresentada nas Escrituras é, portanto, aceitável, ainda que não explicável, ainda que você não venha ter a compreensão dela, nós não podemos tê-la como mentirosa, nós não podemos dizer que está contradizendo, por mais que nós não tenhamos a contradição, porque toda a Escritura ela é verdadeira. Cabe a nós, por isso que o Senhor em todos os momentos nos mande que nós não apenas lemos, mas que nós viemos examinar. E todas as vezes que se fala de examinar, fala de algo mais profundo. Eu já falei isso aqui uma vez, né? Uma consulta, você vai ao médico, lá você diz, estou com a dor ali, estou sentindo isso e aquilo, o médico vai lá, receita um remédio e libera para a tua casa. Mas quando se fala de um exame, né, é algo mais profundo para identificar a causa daquela enfermidade. Você vai fazer um exame de sangue, uma ressonância, né, alguma coisa para identificar. Então, todas as vezes que nós estamos estudando a palavra, lendo a palavra, se houve algo que você não compreendeu, é necessário você fazer um exame, ir mais a fundo, para que você possa ter a compreensão do texto, porque a Bíblia não se contradiz, tá? Então, o segundo ponto que eu destaquei para nós aqui, Deuteronômio 6, o versículo 4, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio 6, o versículo 4. Olha só, eu li esse versículo, vamos repeti-lo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É evidente que essa palavra está se referindo quem? Ao Deus Trino, à Trindade, como nós vamos ver algumas referências mais abaixo, né? Eu vou falar já para vocês, logo em seguida nós vamos ver essas referências. É uma ênfase, eu falei ao monoteísmo, como eu falando desde o início, né, que se tornou ao longo do século a confissão da fé dos judeus. Tá? O monoteísmo, mono, vem de único, exclusividade. Então, ainda hoje, os judeus religiosos, eles recitam esse versículo 3 vezes ao dia, para você ver a importância que é para os judeus professar a onisciência do nosso Senhor, professar, né, esse Deus único que eles professam, eles leem, eles citam esse versículo 3 vezes ao dia, é um costume judeu. E o termo hebraico aqui usado para o único, tá? Eu não fiz curso, tá, de hebraico, de grego, então, mas escreve-se errade, tá? Com H. Escreve-se errade. É o texto em hebraico aqui utilizado. Então, indica o quê? Unidade composta. Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós vamos, não sei se vocês já tiveram curiosidade, se vocês já estudaram, né, no famoso Shemar, no Deuteronômio 6 e 4, nesse mesmo versículo que nós lemos, a questão da diversidade dentro da unidade, ela tem as suas explicações teológicas, né, e alguns eruditos, eles têm pensado que, embora um esteja no singular, o uso da palavra abre espaço para a doutrina da Trindade, exatamente por como a Bíblia vem representando, apresentando cada uma delas. Em momentos nós vamos ver a palavra Deus, em momentos nós vamos ver Senhor, Jesus Cristo, em outros momentos nós vamos ver o Espírito Santo. Então nós vamos ver em toda a Bíblia, né, citar as 3 pessoas, mas que é um Deus triuno, tá bem? Vamos lá. E a palavra hebraica, né, que nós falamos, é Raj, ela traduz-se também porque por Jeová é um. Olha de novo o monoteísmo, mono, né? E essa construção hebraica, ela aparece lá no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Você pode anotar essa referência aí também, caso você queira acrescentar na lição, tá? Zacarias, capítulo 14 e o versículo 9. Nos diz assim, ó: e o Senhor
e o Senhor, olha essa palavra aí, tá? E o Senhor, rei sobre toda a terra, naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Um será o Senhor e um será o seu nome. Lá na TB, uma tradução, né, a tradução brasileira, diz assim: naquele dia um só será Jeová e um só o seu nome. Então a palavra apropriada que é hebraica para essa unidade absoluta, eu vou falar como se escreve, não como se pronuncia, como eu falei para vocês, eu não fiz grego nem hebraico, tá? Mas é I-A-I-O, escreve-se Y-A-H-I-O, tá? É a palavra que é utilizada aqui no hebraico, que traz a ideia de quê? De solitário. Estou passando isso para que vocês venham ter um entendimento, tá? Eu não costumo muito nem colocar quando tem palavra hebraico e grego, dou um pulo lá, mas eu estou passando para vocês como se escreve, uma maneira de vocês depois de pesquisarem, tá? A origem dessa palavra no hebraico, para que vocês tenham um entendimento também para passar para o aluno. E que tem a ideia de quê? De solitário, de isolado, falando o quê? Dessa trindade único, não é politeísmo, nós estamos falando de monoteísmo, nós não estamos falando de pessoas, né, de vários deuses, não, é um único Deus. É disso que nós queremos, né, que nós viemos ter consciência e que nós entendemos nesta lição, que todas as vezes que nós falarmos o Pai, nós estamos referindo também ao Filho e ao Espírito Santo. Quando falarmos o Filho, estamos referindo a Deus e ao Espírito Santo. Os três agem da mesma forma, os três, né, eles não trabalham de maneira separada nem distinta, os três são pessoas que possuem suas emoções, por isso a própria Bíblia nos ensina não extinguir o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, porque também se trata de uma pessoa. Então, quando nós vamos ver, olha, um exemplo bem claro disso, está lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 4, na criação, anote, Gênesis 2 e 24, quando o Senhor usa, olha só essa expressão, qual a expressão errática que nós estamos estudando, né, que aponta para um só. Olha o que diz em Gênesis 2 e 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Ambos uma carne. Essa é a expressão que também é rage, é usada para dizer que o marido e a mulher são ambos, ou seja, uma só carne. É a mesma expressão utilizada, tá, para a Trindade. Então, o Novo Testamento está contradizendo com o Antigo Testamento? Não. Porém, nós vamos ver, né, de maneira explícita que a unidade de está bem claro, a unidade de Deus, ela é absoluta, ela é composta, né, Pai, Filho e o Espírito Santo. Tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Nós vamos ver a Trindade atuando. Na criação do mundo, quando o próprio Senhor nos diz lá em Gênesis, o Espírito pairava sobre a face das águas, quando ele diz, passamos o homem, a nossa imagem e semelhança, lá na Torre de Babel, quando nós desçamos, para que, né, no momento ali onde há a confusão das línguas, desçamos. Esse descer está se referindo o quê? À Trindade, não que os três operam de formas separadas, mas está presentes, trabalhando em um mesmo propósito, tá? E essa doutrina, gente, da Trindade, é interessante a gente entender, e não adianta você estar procurando ela na Bíblia, essa palavra Trindade, que você não vai encontrar, tá? Porque é uma formulação bem posterior às Escrituras, né? E o fato dessa nomenclatura vir depois do fechamento do cânon sagrado não significa que a doutrina da Trindade não exista ou que não seja bíblico, né? É de caráter teológico, sim, a palavra é em apreço, ela foi atribuída à divindade, e no final do século, por Tertuliano de Cartago, ao escrever contra o onicismo, que não concorda, né, que eles defendem, né, ao contrário dessa ideia. Então, depois da metade do século, vai surgir um movimento em torno do monoteísmo cristão, né, que é o monarquianismo, tá? E esse movimento, eles defendiam o quê? E principalmente, outra coisa, eles se dividem em dois grupos, tá? É importante ressaltar isso, né? Os dinâmicos, que dizia que Cristo era filho de Deus por adoção, Cristo é filho de Deus por adoção, e os modalistas, o que ensinavam eles? Ensinavam que Cristo apenas era uma forma temporária da manifestação do único Deus. Por que eles colocavam temporária
de Deus, porque para eles acabou ali na cruz do Calvário quando Cristo morreu pela humanidade. Então era só uma manifestação temporária. Isso está tudo dentro do monarquianismo, tá? Porque se divide entre esses dois grupos, tá? E é interessante você ter o conhecimento para que você possa defender a Sagradas Escrituras. Então Tertuliano chama, né, esses monarquianistas de governo exercido por um único soberano, tá? É a forma que eles são conhecidos. E vamos falar mais um pouquinho sobre eles, tá? Os principais representantes da cristologia dinâmica ou dos adicionistas, vocês talvez não ouviram falar, mas quem já estudou teologia, Teodoro Bizâncio, né, é um deles, Teodoro, o Curtidor. Por que saber, gente? Conhecimento, agregar conhecimento, buscar aprender, para que assim você tenha base para saber como que surgiu essas contradições, para saber defender a sua fé, tá? Então, este é o motivo de estar apresentando a vocês hoje um pouquinho a mais da lição, um conteúdo mais além da lição, para que vocês venham ter o conhecimento, tá bem? Então, esses eram os principais representantes da cristologia dinâmica, tá? E esse grupo, ele rejeitava a doutrina do Logos e eles aceitavam o evangelho de João apenas, com algumas ressalvas, e foi no primeiro arcanista dinâmico de importância. Ele chegou em Roma, em 190, e foi comungado em 198. Para você ver que não é de hoje, tá? Que existem essas diferentes ideias. A igreja primitiva já passavam também já por essa situação quando isso acontecia. Nós vamos ver um exemplo claro, né? O culto a vários deuses, né? As pessoas criticarem porque servia um único Deus, enquanto tinha um Deus para tudo, para todas as coisas, a cada petição, cada problema, existia-se um Deus para cultuar, enquanto o povo que servia ao Senhor tinha apenas um único Deus. Então isso sempre foi complicado para que as pessoas pudessem entender, né? Como no decorrer, né, da nossa caminhada, né, você vê as pessoas, elas não pedem só a Deus. As pessoas que não professam a mesma fé, elas são devotas de alguém mais, um santo, que vai poder lhe ajudar. E nós vemos aí uma imensidade, né? Nós vemos que não é só Deus, não é só Jesus. Existem outros meios para recorrer a algo que eu preciso, que eu necessito. E nós cremos, né, diferentemente. Nós cremos que tudo que nós precisamos, tudo que nós somos, é bem apenas de Deus, que nos concede tudo. É Deus, e nós somos criatura sua, feitura sua, e Ele que está no domínio e no controle de todas as coisas. Então nós acreditamos sim na doutrina da Trindade, cremos na existência de um Deus triono e que os três ele agem de formas, né, não de formas desiguais. Não é que são três pessoas separadas, assim como nós somos seres, né, trionos, corpo, alma e espírito também. Vê se nosso corpo, a nossa alma, ela se separa, né? O nosso espírito se separa, né? Assim como os anjos não possuem um corpo, mas eles possuem alma e possuem um espírito, né? Então nós vamos ver que a Trindade, né? Eu postei, não vai dar para eu mostrar aqui, mas quem tem acesso à minha página, tá lá no Face, tem lá o símbolo exatamente do que é a Trindade, de como ela funciona, né, de como ela opera, para que você possa entender, tá? A lição vai falar também sobre o arianismo, que é o nome da doutrina formulada por Ário e do movimento que ele fundou em Alexandria, no Egito, na primeira metade do quarto século, tá? Esse nome arianismo vem de Ário, que era um presbítero em Alexandria no ano de 318, quando a controvérsia começou, né, a existir. E sua doutrina contrariava crenças ortodoxas seguida pela igreja. A controvérsia girava em torno da eternidade de Cristo, tá? Atanásio, que viveu entre 296 e 373, entre 296 e 373, era um inimigo implacável da doutrina dos arianos, tá? Ele dizia que o Filho é eterno e da mesma substância do Pai, ou seja,
da mesma substância, consubstancial. O termo central para o argumento de Anastásio contra Ário é a solução do problema trinitário oferecido lá no Concílio de Nicéia, que nós também, eu falei aqui uma vez, já tem um tempo, mas depois eu vou ver se eu acho lá o link ainda do vídeo e coloco para vocês, onde eu falo um pouco sobre esse concílio que houve em Nicéia, tá? Que ocorreu mais ou menos em 325 depois de Cristo, tá? Então, Ário, por outro lado, dizia que o Senhor Jesus não era da mesma natureza do Pai, tá? Os arianismo, creem nisso, não é o Pai não possui a mesma natureza do Filho. O Filho não possui a mesma natureza do Pai, aliás, era criatura, ele foi criado, mas assim, do nada, tá? E uma classe natural inferior ao Pai. Não é muito diferente, tá? Do que os TJs professam, né? Nem divina e nem humana. Era uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. Para tu ver só, né? Como que os arianos veem e como algumas seitas que seguem o arianismo professam, tá? E isso é muito sério quando nós colocamos e dizemos que Jesus não era da mesma natureza do Pai. Quando nós confessamos, né, que ele é de uma classe inferior ao Pai, que o Filho é inferior ao Pai, nós estamos contradizendo com a palavra de Cristo. Tá? E nós devemos conhecer para poder refutar. Então vamos lá. Segundo ainda Ário, somente Deus Pai ele seria eterno. O Filho ele não é eterno. Tá? Quando nós estamos falando de Ário, nós estamos falando do arianismo. Tá bem? Então o Logos, o Cristo preexistente, seria o quê? Uma mera criatura. Apenas, assim como nós somos criaturas de Cristo, né? Criado a partir do nada, que nem sempre ele existiu. Olha, nem sempre ele existiu. E nós vamos ver que a própria palavra nos diz que ele era o Cordeiro perfeito, o plano perfeito, que já existia desde a fundação do mundo. Então, contradiz, né, completamente a palavra. E os seguidores, né, usavam a palavra anomóios. Era a expressão que eles utilizavam, que significa dessemelhante. É o que significa. É um termo usado pelos arianos, extremista, desde a metade do quarto século. Para arguir que a essência do Pai é totalmente diferente da essência do Filho. E tem muita gente crendo nesta inverdade, por isso que nós não devemos, né? Aliás, devemos ter muito cuidado com quem nós ouvimos, com que essas pessoas professam e acreditam, porque tem um grupo que é, né, uma denominação também conhecido como a Voz da Verdade, que eles também não creem na Trindade. Estudam um pouquinho e vocês vão ver sobre eles que eles não creem na Trindade. Eles creem em Deus, como se fossem pessoas separadas, tá? Então é necessário, por isso que nós devemos conhecer, porque às vezes nós acabamos trazendo para o nosso meio pessoas que não professam a mesma fé que nós. E nós achamos que esse professar ele está ligado somente à Bíblia em coisas que estão evidentes aos nossos olhos. E a Trindade também ele está na Bíblia. Então, quando eu falo que eu reconheço apenas Deus como Senhor, como soberano, como todo-poderoso, e diminuo, diz que Jesus não é igual ao Pai, né? Isso é uma heresia e das graves. Então, eu não posso ter uma pessoa que confessa ao contrário no meu meio, aceitar essas pessoas no púlpito da minha igreja, aceitar essas pessoas ministrando dentro da minha igreja, porque é um perigo para os membros, é um perigo para a igreja, vai causar contradições, vai trazer problemas. Então é necessário que a gente tenha muito cuidado como essas pessoas pensam, como essas pessoas agem, para que nós não viemos, né, acabar também pagando o preço, porque nós temos a responsabilidade de manter a boa, sã palavra de Deus. Por isso nós temos esse compromisso de falarmos a verdade. Então, continuando, né, eu destaquei mais algumas outras coisas para a gente acrescentarmos, né, nessa lição, a lição de número 4 que nós estamos falando. A primeira parte desta lição, ela fala como a Bíblia ela apresenta a Trindade, o monoteísmo judaico-cristão. O primeiro item da primeira parte. O segundo item diz sobre as evidências que existem no Antigo Testamento. E o terceiro, a revelação no Novo Testamento. A segunda parte da lição fala sobre as heresias contra a doutrina da Trindade. Uma delas que está sendo destacada é o unicismo,
né, que é conhecido como monarquianismo, que eu acabei de falar aqui para vocês. Tá? Eles pregam que o filho possui a natureza diferente do pai, é inferior ao pai. Nós acabamos de falar sobre isso. O item 2 da segunda parte vai falar sobre a verdade bíblica. Começa dizendo que ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Foi o que eu comecei falando. Eu acho que quando eu estava falando, uma das plataformas caiu, né, Mateus 13:16, e eu falei aqui, né, um retrato bem claro das três pessoas presentes: Jesus sendo batizado, né, a pomba, né, representando ali o Espírito Santo, e o Pai, Deus, falando com o Filho. Então a gente vê ali claramente a presença das três pessoas, né, operando. E diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa, o Pai, outra, está lá em João 8, 16, 17, versículo 3, embora seja eles o mesmo Deus, conforme está lá em João 10 e 30. Tá? Abre a Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 30. Olha só, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ou seja, tanto o Filho quanto o Pai. E olha, e é interessante que me fez lembrar aqui, quando Jesus está na terra, ele está sempre falando que eu faço a vontade do meu Pai, ou seja, trabalhando em unidade. Quando nós vemos falar assim, cumprindo-se a profecia que já estava lá em Isaías, que o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas. Nós vamos ver isso também, a atuação do Espírito Santo lá na vida de Jesus, quando Jesus desce as águas, que ele é impelido pelo Espírito Santo ao deserto. Então nós estamos sempre vendo a atuação das três pessoas, tá? E vamos lá, continuando, né, ainda outra coisa que eu destaquei aqui para nós, né, conforme nós estamos estudando, estamos vendo que a Escritura ela afirma que existe só um Deus, e Deus ele é um só, é o que nós devemos ter em mente. O Pai é Deus Jeová, da mesma forma que o Filho é o Espírito Santo, eles são iguais, o mesmo Deus Jeová, né? Trata-se não de três deuses, e sim de um só Deus, e que subsiste em três pessoas, tá? Isso que nós devemos termos em mente, diferente, né, de outras seitas, diferente de outras religiões, diferente de outros povos que ensinam e pregam de forma diferente. Por mais que tentamos explicar a Trindade, ela é um mistério? Sim, é. Isaías 45, o versículo 15, nos diz assim, ó: verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Ou, tu és o Deus misterioso, conforme a versão ARA nos ensina. Se Todo-Poderoso pudesse ser sondado, pudesse ser esquadrinhado pela mente humana, seria limitado e ele deixaria de ser Deus. Por isso que nós não conseguimos, né, ter tal conhecimento a este ponto de esquadrinhar os seus próprios pensamentos. Aí talvez você diz, mas teologia não fala que é estudar Deus. Jamais o homem vai conseguir estudar. Eu estudo sobre Deus, de não estudar Deus. Você estuda sobre Deus. Então, o termo pessoa, ele é empregado para definir essas três pessoas, essas três identidades distintas da Trindade. Por isso nós falamos as três pessoas da Trindade, né? Em um certo sentido é até inadequado, tá? E por esse motivo que os pais da igreja, eles evitavam o seu uso para identificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Trindade, né? E o vocábulo do grego é prosopon, que significa rosto, face, expressão, ou seja, né, aquele que aparece diante dos olhos, aparência, aspecto, manifestação. Este é o sentido, tá? Pessoa, ele é um termo menos técnico. É usado para referir essas pessoas da Trindade, ou a pessoa de Cristo também, né? Que o equivalente no latino para essa expressão é o que? Persona. É um termo empregado, muito utilizado por Tertuliano, que é um sentido de máscara, a fim de refutar o que? As heresias que já existiam naquele tempo, que é dos sabelianitas, tá?
Então ele usava muito essa expressão para poder combater, para poder refutar essa heresia. E a conotação, no caso, era como se as máscaras que os atores usavam para representar personagens no teatro grego, tá? Disfarce. Então, quando nós aplicamos o termo em análise, ao que chamamos de pessoas da Trindade, alguém poderia ser induzido a crer no sambelianismo, ou modalismo também, que é assim conhecido. Então, por essa razão, os pais da igreja preferiam chamar as pessoas divinas de um ser. Era assim que eles se referiam, tá? E a palavra pessoa, ela diz respeito também a partes conscientes do homem que pensa, decide, do homem que sente. Assim como Deus também, ele decide, ele pensa, né? Tem também o seu caráter, possui a identidade e também é um ser individual. Então, por isso, nós não devemos confundir a pessoa com o homem. Quando nós falamos de pessoa, nós não devemos confundir com o homem, essa expressão que nós estamos utilizando. E no caso desses, a sua pessoa, né, o seu eu. É até possível o uso alternativo de pessoa e homem como ser, como indivíduo, como um sujeito, quando o assunto diz respeito às três pessoas da Trindade. No caso de Deus Trino, é necessário haver uma restrição, tá? Não são três seres, não são três indivíduos, também não são três sujeitos. E sim, três identidades mais conscientes, tá? Que a gente possa ter isso em mente. A natureza de Deus, ela é uma, enquanto as pessoas divinas são três. A Trindade, ela é uma de três identidades pessoais em um só ser ou em um só indivíduo. Trata-se, pois, de uma só existência ou de uma só essência. É isso que nós devemos ter em mente para que nós possamos entender a Trindade, tá? Outro ponto que eu destaquei para nós falarmos um pouco é sobre a divindade, os atributos divinos do Filho, né? E as Escrituras, ela enfatiza textualmente e de maneira bem inconfundível, bem clara para nós, a divindade do Senhor Jesus Cristo, os seus atributos que são divinos, e nós vamos encontrar lá em Isaías, no capítulo 9 e no versículo 6. Você pode conferir. Isaías capítulo 9, versículo 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principal está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro. Olha, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nessa profecia messiânica que nós acabamos de ler, né, o nascimento e o ministério de Jesus, dos nomes apresentados mostra expressamente que ele é o quê? Deus. Como é que é determinado lá? Deus forte. O outro revela o atributo incomunicável, que é exclusivo da deidade. Qual é ele? Qual é esse atributo? A eternidade. Que é um atributo incomunicável. Pai da eternidade. É assim que o profeta Isaías está atribuindo ao Senhor. Outra passagem, Jeremias, no capítulo 23, versículos 5 e 6. Jeremias, no capítulo 23, versículos 5 e o 6. Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. Olha o que diz. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará, prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. O nome Senhor aqui, justiça nossa, em hebraico, né, representa lá aquele pentagrama que eu te falei, né, que eu não tenho como mostrar aqui, mas que é o Yahvé, IHWH. E nós temos, pois, outra profecia messiânica, né, pelo qual são mencionados os atributos e os títulos dados à pessoa de Jesus Cristo. Quais são eles? Renovo de Davi, renovo justo. Outro
Rei de toda a terra. Outro, Salvador de Israel. São atributos que são dados a Cristo. Né? E tais descrições elas estão também reveladas no Novo Testamento, não é somente no Antigo Testamento. Também referindo-se à pessoa de Jesus. Quando nós vamos lá para Romanos, no capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Vamos para Atos, marcando, Atos 3 e 14. Vou ler todas as passagens e logo em seguida eu paro para falar sobre elas. Atos 3 e o versículo 14. Olha o que nos diz. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Mas vós negaste o santo e o justo, olha os atributos, e pediste que vos desse um homem homicida. Apocalipse 19, versículo 16. Apocalipse, no capítulo 19, o versículo 16. E nas vestes e na sua coxa tem escrito este nome, olha, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, são os atributos que são relacionados à pessoa de Jesus. Por fim, é o renovo de Davi, o Messias, é chamado de Jeová, é chamado de justiça nossa, também lá em Zacarias, lá no capítulo 14, o versículo 5. Lá anotando, eu falei no início, eu não vou ler todas as referências, mas eu estou passando todas elas para que você possa conferir e estar estudando depois, tá? Porque senão o vídeo fica muito longo, mas confira, tá? Não deixa de conferir não, tá? E essa, quando nós falamos lá em Apocalipse, aqui, que nós acabamos de ler no capítulo 19, versículo 16, é uma profecia escatológica, né? Fala do grande livramento de Jerusalém, por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, né? E o Messias, ele é chamado de Jeová, meu Deus, como todos os santos com ele também. Aí compareceremos a profecias de Zacarias, comparemos, né, lá a profecia de Zacarias com as citadas em Judas, no versículo 14, que diz assim, ó, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. E lá, João, também capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 3. João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. João escreve dizendo assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava desde o princípio com Deus. Diferente do que nós vemos, né, algumas seitas, deixa eu só acertar aqui, porque tem uma plataforma, já vai sair, né, combatendo, né, nesse versículo nós já vamos combater uma dessas seitas que dizem ser Jesus não da mesma natureza que Deus, já nesse versículo. Quando, né, fala que só foi por um tempo, enquanto ele viveu aqui na terra, depois deixou-se de existir. Então esse versículo já nos mostra e nos prova que ele é eterno, existe desde a fundação do mundo, assim como o Pai. E aí ainda diz mais assim, ó, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi se fez. Tá lá em João, tá? Evangelho, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Na segunda parte do primeiro versículo, tá? Em grego, aparece o artigo definido antes do nome de Deus. Quando fala, ó, o Deus. E o nome que é Theos, né? Que é predicativo do sujeito, anteposto ao verbo, e sem o artigo definido também, quando ele diz assim, ó, e o verbo era Deus. E aí nós vamos ver quando Martinho Lutero, ele ensina, ele fala assim, que a falta de um artigo é contra o sabelianismo e a ordem da palavra é contra o arianismo. Portanto, o Senhor Jesus Cristo é Deus e tem todos os atributos do Pai, conquanto não seja a primeira pessoa da Trindade. Então, através desse versículo, através dessa passagem, né, nós vemos o próprio Martinho Lutero, né, que foi um dos reformadores, combatendo essas heresias,
né, os quais já existiam para provar a existência da Trindade, não usando essa expressão Trindade, porque eu já falei lá no início, né, ao momento em que surge essa expressão Trindade, mas já refutando essa ideia onde as pessoas tratavam as três pessoas de formas diferentes, tá? Romanos, lá no capítulo 9, no versículo 5, está escrito assim, ó: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Nesse texto aqui em português, há um problema de pontuação, tá? Como na antiguidade não havia sinal gráfico, a gente tem que entender isso também. A Bíblia ela não foi escrita no início, né, dividida por capítulos e por versículos. Esses capítulos foram dados para poder facilitar, né, o nosso aprendizado, a memorização, porque era um texto só. E com o passar do tempo foi assim separado, né, os capítulos e versículos. Também aponta a questão da pontuação. Então isso fez com que muitas coisas fossem, né, colocadas e interpretadas de formas incorretas. Então, nesse texto aqui em português, tem um problema de pontuação. Como na antiguidade não havia esses sinais gráficos para poder pontuar, a construção apresentada na versão Almeida, né, que é a RA, e na tradução brasileira, é natural, ou seja, sem nenhuma pontuação. Tá? O termo utilizado aqui é sarca, que é de sarx. Uma palavra grega utilizada para definir carne, tá? A pontuação pode, por conseguinte, mudar todo o sentido dessa mensagem. Né? Vamos lá. Quando sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, conforme diz lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3. Aí esse texto sagrado aqui afirma que o Senhor Jesus não considerou usurpação por ser exatamente igual a Deus. E isso ensina a deidade absoluta de Jesus Cristo. Somente esse texto aqui. O verbo grego que é traduzido aqui por sendo, ele significa ser ou estar em existência. Ou seja, Jesus Cristo, ele é. Ele não só foi, ele continua sendo. Ele continua existindo da mesma forma, desde a fundação do mundo até os dias de hoje. Tem um sentido de um estado aqui permanente, tá? É o sentido desta palavra. E Cristo, ou seja, Cristo existia, existe e existirá eternamente na forma de Deus. Outra palavra que a gente deve considerar aqui nessa passagem diz respeito ao substantivo forma, essência, na sua essência, não simplesmente de aparência, tá? A palavra utilizada aqui, ela denota a forma, o traço especial, não simplesmente, né, a aparência, não, de uma pessoa ou a aparência de uma coisa. É usado com significado particular lá no Novo Testamento, quando a gente lê Filipenses 2:6, quando ele diz assim, ó: sendo em forma de Deus e tomando a forma de servo. Essa passagem, né, o substantivo aqui que vai aparecer, ele aparece 3 vezes no Novo Testamento. Ela vem do grego. A gente tem ela lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7. E temos ela também em Mateus, no capítulo 6, no versículo 2. Esta palavra contrasta-se com o significado de forma, no sentido de aparência externa, tá? E não como essência, como natureza, como acontece lá no com o primeiro nome que nós vimos. Por isso que eu volto a dizer, todas as vezes que a gente for estudar a palavra, principalmente quando se trata de Trindade, para um pouquinho, procure entender o sentido daquela palavra. Se for lá no Velho Testamento, o sentido dela no hebraico, procure entender o significado dela se for no Novo Testamento, no grego, para que a gente possa compreender melhor, principalmente quando se trata de Trindade, né, que é um assunto bem complexo, para que você venha ter o entendimento de cada uma dessas palavras, tá? Então, essa passagem que nós falamos de Filipenses, ela enfatiza o quê? A humildade. Ou seja, quando ele fala, tomou-se a forma de servo. Ou seja, o verdadeiro Deus tornou-se um verdadeiro homem. Quando ele fala que tornou-se a forma de servo, ele está dizendo o quê? Está enfatizando, simbolizando o quê? Humildade. Deixou a glória
e se fez servo. Então, os cristãos, ensinando o quê? Que nós devemos imitar a Cristo, no sentido de humildade, não disputando com os irmãos seus privilégios, né? Pois ele, sendo Deus, não fez uso de seus atributos, mas assumiu a forma de servo, mantendo-se sempre fiel até a morte. Da mesma maneira, nós devemos seguir tal exemplo de humildade, fidelidade, né? E a ênfase desse texto aqui, pois não indica que ela seja em forma de Deus, tá? É diferente. Então, quando ele estava aqui, ele estava como homem, ele se fez servo e habitou entre nós, como em todo momento ele diz, fazendo assim a vontade do Pai, ok? Vamos lá. Colossenses 2, o versículo 9, diz assim, ó, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa palavra divindade aqui, e deidade, gente, nesse texto, é um texto grego também, só aparece uma vez no Novo Testamento. E essa essência divina, tá, ou deidade absoluta, o apóstolo Paulo, né, cita, né, o apóstolo Paulo que escreve, quando ele diz, habita corporalmente em Cristo, Deus homem e homem Deus. Lá em Tito, no capítulo 2, Tito, no capítulo 2, no versículo 13, diz assim, ó, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Também Pedro, vai lá em Pedro, segunda Pedro 1:1, Simão Pedro, servo do apóstolo de Jesus Cristo, aos quais conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele emprega, né, um só artigo, que é o to, que significa dor para o grande Deus, e nosso Salvador Jesus Cristo. E a mesma coisa acontece em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 1. Ele revela a menção de uma só pessoa. Ele não refere ali a várias pessoas, mas apenas uma pessoa. Então o texto sagrado, ele apresenta de maneira bem direta e inconfundível que Jesus é o grande Deus, que é o nosso Senhor e Salvador. Sem fazer ali nenhuma separação, né, para dizer que não, Deus aqui, Deus é Deus, Deus não é o Pai, ou Deus não é o Filho. Não, deixa bem claro, tá bem? Bem de maneira inconfundível que Jesus é, sim, o grande Deus e o nosso Salvador. Além de todos esses textos que nós vimos, né, que ensina de forma bem explícita que o Senhor Jesus, ele é Deus, nós encontramos os atributos incomunicáveis, que são atributos exclusivos, né, de Deus, da divindade, né, do Pai no Filho. Nós vimos isso em vários versículos. Nós vimos que Jesus Cristo, ele é eterno. Você pode ver isso lá em Isaías 9, no versículo 6. Vimos que é onipotente. Está lá em Mateus 28, versículo 18. Ele é onipresente. Mateus 18, versículo 20 também, você vai ver isso. É onisciente. João 2, e o versículo 24. E é criador, conforme João, capítulo 1, do 1 ao 3, que nós até já lemos aqui também. Então, todos esses atributos, mas são atributos incomunicáveis e que pertencem exclusivamente a Deus, ao Pai, ao Filho, né? São atributos que não se comunicam com o homem, incomunicáveis, tá? Para quem está chegando agora, eu já falei lá no iniciozinho a diferença entre os atributos. Então, você que tem atributos incomunicáveis e tem atributos comunicáveis. Os incomunicáveis são esses que eu acabei de citar, alguns deles que não se comunicam com o homem, e os comunicáveis são de paz, amor, justiça, bondade, fidelidade, que são atributos que comunicam-se com o homem, tá? E eu vou ver se eu consigo, daqui para o final da semana, trazer mais algumas outras coisas
sobre a divindade, os atributos também do Espírito Santo, tá? A obra de cada pessoa na Trindade, que é interessante a gente ter e entendermos, né? Porque a gente vai, quando a gente passar a falar das obras de cada pessoa na Trindade, vai ter muitas referências para a gente ler, então eu prefiro fazer um vídeo apenas com isso, porque a gente vai ser só Bíblia todo o tempo, para que a gente possa entender, tá? E ter uma compreensão melhor, mas com base bíblica, porque não adianta a gente só falar, né, e não termos base para poder mostrarmos, né, provar. E a Bíblia nos ensina que nós devemos, né, compreender, nós devemos entender, devemos procurarmos aprender, para assim, quando nós formos apresentar a razão da nossa fé, nós não sermos envergonhados ou não termos como explicar por falta de conhecimento, tá? Que nós possamos, através desta lição, aprendermos um pouco mais e aplicar, né? Levar a aplicação para as nossas vidas, aplicar isso na sala de aula, né? E eu costumo, né, às vezes até colocar um pouquinho antes da aula, já até pedir para que leem, e se tiver alguma dúvida já deixar anotado para a gente tirar, né, para que eles não saiam com nenhuma dúvida da sala de aula. E se por acaso no momento não tiver resposta, porque às vezes a gente não tem resposta para tudo, e nem sempre a gente tem gravado todas as passagens bíblicas também, né, e às vezes é necessário sentar para poder ter a compreensão daquilo que está sendo estudando, para que a gente não venha falar nada fora da palavra do Senhor. Eu creio que isso é importante todos nós fazermos e ter essa responsabilidade de sempre apresentarmos a verdade com base na palavra, né, para que nós possamos não termos dúvida daquilo que nós estamos ensinando, pregando, né, e levando outras pessoas também a ter o conhecimento. Tá? Eu espero que este conteúdo sirva para que você possa trabalhar esta lição. Como eu disse, eu preferi ficar fora da lição, do conteúdo da lição, que eu sempre utilizo, né? Peguei um conteúdo extra só para reforçar já o conteúdo da lição, com mais detalhes, para poder auxiliar no entendimento, tá? Porque o propósito aqui é acrescentar, né, aquilo que está na lição com base na palavra do Senhor. Eu quero agradecer a todos que disponibilizaram, né, do seu tempo para estar conosco, né, com Frank, irmã Denise, o irmão José Ribamar está sempre aqui conosco, muito obrigada, tá? Que o Senhor possa os abençoar grandemente, né, que Jesus abençoe, tá? E qualquer dúvida, tá, sugestões que venham ter, podem deixar nos comentários, tá? São sempre bem-vindos, na medida do possível. Eu estou lendo, tá? E respondendo, né, as dúvidas que forem surgindo, tá? Quero agradecer a cada um de vocês por estar sempre participando e fazer parte deste projeto. Que o Senhor Jesus possa os abençoar grandemente, né? Você, toda a sua casa, toda a sua família, e que nós possamos a cada dia, né, crescermos na graça e no conhecimento, porque é isso que o Senhor Jesus quer, que nós aprendemos e que nós levemos essa palavra para outras pessoas também. Que Jesus possa abençoar, né, hoje e sempre, e até a próxima oportunidade que o Senhor Jesus nos conceder. Fica a todos na paz, em nome de Jesus.